Eu quero reiterar o meu aviso urgente para o Congresso, para esse Congresso no ano passado. Sem ação decisiva americana, teremos uma Venezuela em esteroides no coração da América do Sul. Desde então, a situação ficou significativamente pior. Os Estados Unidos têm ferramentas perigosas, como a Lei Magnitsky Global para violações de direitos humanos, como violações de processo legal, liberdade de expressão e de imprensa. Então eu insto essa comissão para que recomende sanções contra Moraes dentro dos próximos 30 dias. Levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. Ditador de toga. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. No Congresso dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo expõe Moraes ao mundo. É isso mesmo. O jornalista brasileiro Paulo Figueiredo participou de uma audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos no Congresso dos Estados Unidos. O evento discutiu a prática conhecida como repressão transnacional, quando governos ultrapassam seus próprios limites geográficos para perseguir ou coagir indivíduos que vivem em outros países. Paulo Figueiredo usou a audiência para relatar ações do ministro Alexandre de Moraes que estão afetando brasileiros residentes nos Estados Unidos. Veja o vídeo. E agora eu quero dar a palavra ao senhor Figueiredo. Paulo Figueiredo falando. Obrigado. Obrigado, presidente McGovern, pela sua liderança quanto à repressão transnacional. Enquanto nós discordamos de algumas políticas, como deve ser na democracia, eu aprecio o seu compromisso com essa questão crítica. Meu primeiro encontro com a repressão transnacional começou em 2019, quando as autoridades brasileiras declararam minha prisão preventiva num caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Apesar de eu já estar legalmente vivendo nos Estados Unidos, o Brasil me colocou na lista de alerta vermelho da Interpol, o que levou a meu cancelamento de meu visto de jornalista. Os agentes da ICE me levaram algemado a um centro de detenção na Flórida por 17 dias, em um caso que mais tarde foi encerrado pelo próprio Brasil. Eu gastei mais de $1 milhão em taxas legais e passei por anos de batalhas legais. Em 2022, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, o atual ditador do Brasil, que se fantasia de juiz, me alvejou novamente por falar verdades inconvenientes. Ele congelou todos os meus ativos no Brasil, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Quando os canais legais se provaram insuficientes, ele usou canais escusos para que o FBI me telefonasse, tentando me coagir no meu depoimento. O Jim Jordan, do Comitê do Judiciário, trouxe à tona essa violação ao ex-diretor do FBI, Christopher Wray, em 2024, uma carta que jamais foi respondida. Hoje, sou insultado pela mais alta corte do Brasil, chamado de um pseudo-jornalista e de um fugitivo, apesar de eu ter vivido normalmente na Flórida por 10 anos. É alegado que há um pedido secreto de prisão contra mim e eu não posso me defender porque eu não fui formalmente indiciado. E eu nem sei se eu fui colocado na lista da Interpol novamente. O meu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. O jornalista Alan dos Santos gastou mais de 2 anos na lista de alerta vermelho da Interpol antes de seus advogados provarem que o governo brasileiro não tinha qualquer evidência e removeram o nome dele. Quando o governo Biden negou a sua extradição, dizendo que a sua conduta não era criminosa nos Estados Unidos, diálogos vazados mostraram conselheiros legais de Moraes discutindo a possibilidade de mandar operadores para sequestrar Alan do solo americano e clandestinamente transportá-lo ao Brasil. Isso continua aberto no Brasil e ele enfrenta multas milionárias. Meu colega Rodrigo Constantino, um cidadão americano, enfrenta perseguição semelhante. Mesmo o jornalista americano Michael Shellenberger foi alvejado por Moraes. Contemplem a gravidade do que estou falando. Estamos falando de um agente de governo estrangeiro sistematicamente perseguindo um jornalista americano e residentes permanentes por conteúdo jornalístico publicado em solo americano. Mas a perseguição vai além de jornalistas.
até oficiais democraticamente eleitos. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o congressista mais votado do Brasil, teve um caso aberto contra ele por Moraes, por denunciar abusos de Moraes para esse mesmo Congresso. Ele mora aqui agora em exílio, temendo prisão ao retornar. No mês passado, uma congressista, Carla Zambelli, a mulher mais votada do Brasil ao Congresso, teve uma prisão preventiva emitida por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos para um tratamento médico, mas conseguiu ir legalmente para a Itália com cidadania italiana antes de entrar na lista de difusão vermelha da Interpol. Infelizmente, 2 dias depois, o Departamento de Estado cancelou seu visto. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-conselheiro especial do ex-presidente Bolsonaro. A proteção fronteiriça, os sistemas de proteção fronteiriça dos Estados Unidos falsamente mostraram que Martins tinha entrado nos Estados Unidos, quando na verdade ele estava sendo vigiado no Brasil. Essa entrada inventada foi usada por Moraes para justificar sua prisão de 6 meses sem indiciamento. A proteção fronteiriça depois corrigiu o registro falso, mas apenas após meses de pressão. O caso, que está atualmente em cortes federais americanas, traz questões importantes quanto à colaboração clandestina entre autoridades brasileiras e membros de agências de proteção americanas. Mesmo cidadãos humildes não estão a salvo. Só para dar um exemplo, uma empregada, Flávia Magalhães, nos Estados Unidos, teve uma prisão declarada por Moraes por posts nas redes sociais criticando o sistema eleitoral brasileiro feitos em solo americano. Chris Pavlovski, o CEO da Rumble, e mesmo Elon Musk também são vítimas da perseguição sistemática de Moraes. Na verdade, Moraes tentou transformar companhias de tecnologia americanas em instrumentos da sua repressão. Um membro desconhecido de brasileiros tiveram suas contas bloqueadas por suas ordens, incluindo indivíduos morando no solo americano. Gigantes como a Meta, a X, Google e Rumble enfrentaram ameaças de multas imensas e prisão executiva, a menos que compartilhassem dados sobre indivíduos em solo americano, com Moraes. Não leve pela minha palavra. Condutas similares sob as ameaças de Moraes fizeram com que o Rumble tivesse o passo sem precedentes de processar Moraes numa corte na Flórida. A juiz federal Mary Stephen, em 2025, mostrou que as ordens de Moraes não poderiam ser executadas nos Estados Unidos e proibiu qualquer um de tentar fazê-las valer. A resposta de Moraes foi rápida e vingativa. Ele rotulou Chris Pavlovski como um criminoso e baniu a plataforma inteiramente no Brasil. Essa instrumentalização de medo corporativo contribuiu para a saída temporária do X do Brasil em 2024, com Elon Musk em investigação e mesmo a SpaceX sendo alvejada. Com tal retaliação, outras companhias como Google e Meta simplesmente seguiram Moraes, apesar de formalmente reconhecerem a ilegitimidade das suas ordens. As implicações para a segurança nacional são estarrecedoras. Imagine se qualquer juiz de qualquer país no mundo pudesse ordenar que companhias americanas dessem dados sobre indivíduos em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou uma carta de alerta para o Brasil em 7 de maio de 2025, dando aula para as autoridades brasileiras para que não invadissem a jurisdição americana. Eu quero reiterar o meu aviso urgente para o Congresso, para esse Congresso no ano passado. Sem ação decisiva americana, teremos uma Venezuela em esteroides no coração da América do Sul. Desde então, a situação ficou significativamente pior. Os Estados Unidos têm ferramentas perigosas, como a Lei Magnitsky Global para violações de direitos humanos, como violações de processo legal, liberdade de expressão e de imprensa. Então, eu insto essa comissão para que recomende sanções contra Moraes dentro dos próximos 30 dias. Entretanto, essas ações são insuficientes. Precisamos de leis, especificamente alvejando repressão transnacional, um imperativo bipartidário. Essa comissão também deve recomendar que o governo pressione a Interpol para adotar critérios rigorosos quanto a casos politicamente motivados e crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Quando as cortes passam por cima da primeira emenda, quando os cidadãos americanos são silenciados, quando nossos sistemas são manipulados contra cidadãos, temos um ataque à soberania americana e à democracia constitucional. Muito obrigado pela sua atenção. Braga Neto chamou Mauro Cid de mentiroso durante a cariação. Relato é do advogado José Luiz de Oliveira Lima, que defende Braga Neto.
O general Braga Neto chamou de mentiroso o tenente-coronel Mauro Cid, que ficou calado diante da acusação feita durante a cariação realizada na ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido após as eleições de 2022. O relato foi feito pelo advogado José Luiz de Oliveira Lima, que defende Braga Neto. Após a cariação, Lima disse a jornalistas que o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu por todo o ato com a cabeça baixa, era mentiroso. Ele não retrucou quando teve oportunidade, disse o advogado. Veja o vídeo. É uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. E até mesmo o jornalista do UOL não aguentou a censura, a ilegalidade e a incoerência e soltou o verbo contra Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Como é que o senhor analisa essa decisão do Alexandre de Moraes? Foi um erro na sua análise ou não? Ele tem alguma razão de proibir filmagens e a gravação da acariação? Eu acho e definiria com 3 palavras. Primeira, censura. Segunda, ilegalidade. Terceira, incoerência. Por que tudo isso? Veja, a instrução do processo, quer dizer, a coleta de provas, as oitivas, as ouvidas, já estavam encerradas. Então vem a fase processual de diligências. Foram requeridas diligências. Uma delas, a acariação. Então foi requerida a acariação e foi deferida. O que é a acariação? É uma atividade complementar. Então a instrução que estava encerrada se reabre. Por quê? Por causa de divergências entre réus Cid, réu general Braga Neto, réu na segunda acariação. Nós teremos réu, que é o ex-ministro da Justiça, e um general que fazia parte do governo, que é testemunha. Então, veja, essa instrução é reaberta em razão das divergências. Então, é uma continuação. E até diz a lei, com todas as letras, e diz a jurisprudência de forma pacífica, que, e vamos ao caso do general, ele não precisa mais ser advertido de que falso testemunho é crime. Porque é continuação, é uma atividade implementar. Então, de repente, o Moraes, que tudo era público, era aberto, corta. Corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso é absurdo, é censura, é ilegalidade e é, evidentemente, uma incoerência. Por que agora ele fecha? Porque as pessoas não têm mais direito a saber das divergências e como irão se comportar aqueles que são colocados em confronto. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira: o juiz-presidente, e essa atividade é contraditória, ou seja, as partes podem responder, participar. Então, vamos ver, um Cid de um lado, o general do outro. Então, o juiz diz: o senhor Cid disse, réu, disse isso. O senhor confirma isso? Isso é a sua verdade? Isso aconteceu? Por quê? Porque existe uma controvérsia, porque o outro general, que é co-réu, diz isso. Então,
o que fará, por exemplo, o CID, segundo a lei. Ele poderá, em primeiro lugar, silenciar, dizer o que eu já disse, o que eu sabia, é isso e eu confirmo o que eu sabia. Ou ele poderá dar explicações. Caso, poderá falar, detalhar sobre o problema do dinheiro, quanto é o dinheiro, a história de colocação do dinheiro na caixa. O general dizia que ele foi visitado na casa dele, que não tinha reunião alguma. Então, importante isso para o processo é público, as pessoas precisam saber. Os fatos são de enorme gravidade: golpe de Estado, abolição de Estado democrático, formação de organização criminosa, etc. Então, veja, outro ponto, o silêncio do Fux, que é o único ministro, magistrado da primeira turma que está acompanhando tudo. Por que silenciou? Por que não contestou Moraes? Vejam que até o advogado do Bolsonaro, o Bolsonaro nesse episódio, vou usar aqui uma expressão, aspas, interessadíssimo no quê? Na desmoralização do CID, no general, que é o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, escorregar, ratificar. O Bolsonaro é interessadíssimo. Não vai ser objeto de acariação. Ele vai ser, aspas, um voyeur de luxo, interessado em tudo isso. Ora, mas nós, brasileiros, estamos mais interessados de todos, porque está se acusando de tentativa de golpe de Estado, de violação à Constituição. Isso é importantíssimo. Não dá para explicar, a não ser aí, levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador Professor, de toga. Rapaz do céu, vocês estão vendo aí, vocês ouviram aí o cara falando em cabeça de ditador. Então já não é mais cabeça de ovo, tá certo? Agora é cabeça de ditador. O Burrol fazendo isso. Portanto, quando chega num ponto que nem o esquerdista aguenta mais, entenderam? Quando chega uma situação que nem o esquerdista aguenta mais, meu amigo. Como eu disse para vocês, cadê o vídeo da cariação? A cariação é feita porque importa tudo nela. Tudo. Os gestos, o movimento, se a pessoa está olhando para cima ou para baixo. O advogado do Braga Neto, Juca, simplesmente disse que o Mauro Cid ficou de cabeça para baixo e que o Braga Neto chamou ele de mentiroso no meio da audiência. Mas eu respondo, senhor Mairovic, por que o ministro Moraes não mostrou cagaço, medo? Porque ia ficar mais exposto do que já está, afasta desse processo. E no meio de tudo isso, o general Freire Gomes reafirmou que avisou o Bolsonaro que eventual decreto poderia trazer consequências e que Bolsonaro, no dia seguinte, não falou de mais nada, esqueceu o assunto e ouviu o conselho dele. Eles estão tentando incriminar um homem que não cometeu crime algum. Este processo, meu senhor, é um absurdo do começo ao fim, é isso que o senhor não falou. Um ministro impedido que tem interesse na causa, uma delação obtida através de coação, palavra do próprio delator, que aí chega na frente de quem o coagiu, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes, através do delegado Fábio Schor, que responde às ordens, é o Lulu da Pomerânia, o cachorrinho de estimação do ministro Alexandre de Moraes, chega e coloca o delator de frente para ele e fala assim, você mentiu para mim? É mais ou menos como acontecia no passado, lá na Idade Média, que você colocava uma faca no pescoço do cara e falava, e aí, você vai confessar ou não? É exatamente isso. E o ministro Alexandre de Moraes ficou apavorado, cagado de medo de apresentar isso para o público. Por isso que ele cometeu mais ilegalidade, senhor Mairovic. E o senhor, como juiz de direito, deveria expor isso ao seu público. Menos mal que trouxe pelo menos uma delas.
que é a questão da cariação, a falta de publicidade que nós falamos na live anterior para vocês. Cadê o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade? Para que isso, né, ministro Alexandre de Moraes? Se a lei é você. Esse é o estado de exceção, que muita gente não sabe o que é isso. Quando as leis já não são mais aplicadas, quando a Constituição já não tem mais valor. Em qualquer juízo singular de primeiro grau, esse processo já teria sido arquivado há muito tempo. Mas como se trata de um tribunal político, um julgamento político, que o objetivo é colocar na cadeia um adversário político daqueles que estão no poder. E que chegaram ao poder porque eles colocaram lá. Afinal de contas, o sujeito estava condenado com mais de 500 dias de pena por corrupção. Corrupção. E depois de passar por todas as instâncias, serem negados mais de 7 habeas corpus, tem jeito, vamos ter que colocar ele lá, porque nós não podemos ter esse Bolsonaro aqui, que senão ele vai acabar com a festa. E como não conseguiram fazer com que a população desistisse de Bolsonaro, que esse é o intento, vamos torná-lo inelegível, assim ele não pode concorrer. Como ainda assim Bolsonaro continuou sendo popular, vamos condená-lo à prisão, à proibição do uso das redes sociais. Assim a gente cala a boca dele, porque a gente não conseguiu calar de jeito nenhum esse cara. Vamos tentar algumas coisas. Que tal a vacina? E aí, tem cartão de vacina? Não, joias. Vamos tentar pegar pelas joias. Não deu certo, vamos trazer a baleia. Manda a baleia falar. Quem sabe a baleia fala. Não deu certo, já sei. Golpe. Nós temos que dizer que ele quis aplicar um golpe e colocá-lo na cadeia. É difícil de imaginar que foi assim e está sendo assim? É difícil imaginar que esse é o verdadeiro enredo de tudo isso? Quando chega-se ao cúmulo de um comentarista confessamente de esquerda, num veículo que todos sabem que é de esquerda como o UOL, confessar que há censura, que há ilegalidade e que há uma cabeça de ditador no ministro relator do processo, é porque eles não conseguem esconder mais de ninguém.